caminhar com Deus não nos isenta das dificuldades. Não existe ninguém isento da dificuldade porque é crente. Veja, se você afirma que ser uma boa pessoa te isenta da dor, eu vou fazer uma pergunta honesta aqui. Você pode responder honestamente. Quem aqui já pensou isso? O resto é muito sábio. Ou só quem levantou a mão é honesto, depende. É óbvio, nós chegamos à igreja e achamos que nós vamos ser boas pessoas, e isso nos isentará das dificuldades. Ou que nós alcançaremos um estágio de bondade, que nós quase podemos chegar até Deus e dizer, olha como eu sou um cara bonzinho, uma mulher boazinha, agora por favor me isente das dificuldades, porque eu mereço. Se você considera isso como uma verdade, você vai ter um grande problema teológico, porque você vai ter que resolver o problema, porque Jesus passou por dificuldades uma vez que ele não tinha pecado nenhum. Se isso fosse verdade, Jesus jamais deveria ter ido à cruz, porque ele era uma boa pessoa. Meu Deus, está em dúvida, irmão? Jesus amém? Se existe alguém que não merecia as dores que passou, foi o próprio Cristo, mas por escolha própria, por vontade própria, por iniciativa divina, resolveu padecer em prol dos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. O que eu quero dizer com isso, é que ser bonzinho, não tira de nós o ônus do nosso pecado. Ser aparentemente uma pessoa legal, bacana, não tira de nós a mancha que nós carregamos, pecaminosa, caída. As dores, os lamentos, a morte, a tristeza entraram no mundo por conta do pecado. E nós somos vítimas disso até hoje. Às vezes vítimas e às vezes os próprios causadores. Olhe para a sua vida e veja que aquilo que não te causaram foi você que causou. Ou provavelmente aquilo que te causaram foi por conta da sua liberalidade, porque você deixou que isso acontecesse. Eu sempre digo isso, se você não gosta de quem você é hoje, olhe para quem você é ontem e reclame com ele. Você é hoje fruto do que você fez ontem. Eu fico meio preocupado quando eu digo isso e as pessoas fazem cara de triste. A boa notícia é que você será amanhã fruto do que você fizer hoje. Dá para mudar, amém? O fato das dores serem inevitáveis não pode causar em nós um conformismo, uma depressão, uma angústia ou uma passividade com relação à dor. As dores virão, mas isso não quer dizer que você vai assistir a vida como alguém que assiste um espetáculo e aplaude tudo que acontece. Reaja. Reaja. Ressuscite dessa tumba de desgosto que você se enfiou. Acredite, renove a sua esperança, renove sua fé através das disciplinas de oração, leitura da palavra. Tire os falsos deuses do seu coração, coloque o único Deus verdadeiro, apegue-se a Ele e a sua palavra, confie nele e vá até o fim. Não aceite como um zumbi, como alguém moribundo, as dificuldades dessa vida. Reaja, confie no Senhor, acredite, dê um passo, faça alguma coisa, se mova, se mexa, continue caminhando em direção à promessa de Deus. Não é porque é difícil, não é porque as dores são inevitáveis, não é porque vai acontecer coisas ruins, que você vai ficar parado, esperando como um alvo fácil. Não seja um alvo fácil, não seja uma presa fácil de ser abatida. Reaja, se movimente, continue caminhando em direção à promessa que Deus te deu. Não fique parado, estagnado, não fique aí com uma cara de quem está esperando a morte chegar. Faça e confie no Deus que é soberano para cumprir as promessas que te prometeu. Reaja. Você não pode aceitar uma vida cristã, uma vida, chame de religiosa, não importa. Você não pode aceitar um relacionamento com Deus ruim. Você não pode conviver com um casamento destruído, como se fosse uma dor no dente ciso. Você não pode ter filhos corrompidos. Irmãos, eu estou apavorado. Eu abro o meu Instagram, eu abro o Facebook, eu não abro mais, para falar a verdade. Eu abro as minhas redes sociais
e vejo a passividade da igreja, que é assustadora. Nós estamos na iminente aprovação de uma lei que favorece o aborto, ou pelo menos da derrubada da lei que proíbe o aborto, e os crentes estão inertes, parados, flexíveis, relativistas. Isso porque nós somos assim no dia a dia. Eu vejo casamentos destruídos e as pessoas simplesmente conformadas com o fim da família. É, pastor, é assim, vai passando os anos, o relacionamento esfria, as coisas dificultam. Não, reaja! Não aceite isso para você, faça alguma coisa. Não deixe seus filhos ir embora pelo ralo, não deixe sua família se perder, faça alguma coisa, se movimente. Não deixe que a sociedade imponha a goela abaixo os costumes e valores dela. Nós temos os nossos próprios costumes, nós somos a favor da vida, nós somos a favor da família, nós proclamamos o Evangelho de Cristo, e nada e nem ninguém pode mudar isso. Não são as cortes, não é a Assembleia, não são os deputados, não são os senadores, não são os professores, não são os influenciadores. O que influencia e determina o que nós faremos é a santa palavra de Deus, e apenas ela. Reaja! Não seja passivo. Nós vamos vivendo e fazendo no nosso coração falsos deuses. Alguém me perguntou hoje: pastor, é final do campeonato, será que os irmãos vão vir? Falei, provavelmente alguns não, porque eles já fizeram seus próprios deuses. O time de futebol é o Deus dele. O prazer do passeio é o Deus dele. Lembre-se que é para o seu Deus que você deve recorrer no dia da aprovação. Quando as coisas apertarem, chama o seu time. Vamos ver quem resolve. Quando as coisas apertarem, clame ao prazer. E vamos ver se ele te acode. Cuidado com os falsos deuses. É por isso que nós temos uma geração fraca, inerte, porque o relacionamento com Deus vai mal. Eu me lembro de entrar numa igreja 30 anos atrás com a minha mãe, das irmãs de Coque. Quem já entrou nessa igreja? Igreja ruim, calor de 450 graus, chão batido, mas eles não estavam lá por causa disso. As irmãs abriam uma pasta empoeirada e cantavam: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. A estrutura não era boa, nada era bom, mas eles estavam lá, porque o relacionamento deles com Deus não dependia disso. Eles não tinham falsos deuses, o Deus deles estava muito bem determinado no coração deles, eles sabiam a quem serviam. Pedro está escrevendo essa carta, e a primeira carta de Pedro e a carta de Hebreus são as duas cartas escritas no maior momento de tribulação da igreja, quando os irmãos estavam voltando atrás na sua fé. Para você ter uma ideia, alguns irmãos convertidos estavam voltando a ser judeus. Não eram de igrejas, não. Tem crente que está tentando voltar a ser judeu também, mas é crente também. Isso daí não é retrocesso, isso é loucura mesmo. Se eu abrir meu Instagram, está falando, o Yom Kippur, Ano Novo Judaico. Irmão, para de ser doido. Nosso calendário é diferente, você sabe por quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ao afirmar que eu estou no ano 5.784, logo eu estou dizendo que Cristo não vale nada e nem dividiu a história. Eu estou no ano depois de Cristo. O meu ano novo, o meu ano perfeito é Jesus. É nele que estão todas as coisas perfeitas. Feito esse parêntese, os irmãos estavam voltando ao judaísmo porque a perseguição era muito grande. As pessoas morriam a rodo, eram escarnecidas, humilhadas em praça pública. Veja a história dos apóstolos e você vai perceber que, tirando João, que não morreu bem, eu sempre acho legal que os irmãos falam assim, só João morreu bem. Morreu, não, ótimo. Foi uma maravilha a morte dele. Morreu lá preso lá, ele só não foi assassinado, é diferente.
Tirando ele, o resto todos foram brutalmente assassinados. E Pedro está escrevendo uma carta como alguém que diz, e se você ler a carta toda, ele vai escrever para os presbíteros, ele vai escrever para os jovens, ele vai escrever para as esposas, para os esposos, era como alguém, um pastor, preocupado com a sua igreja, dizendo, não desistam, continuem caminhando, não parem, não deixe que outras coisas invadam o coração de vocês, lembre-se de que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, lembre-se de quem foi que te salvou, não desistam agora, não voltem atrás, não retrocedam, irmãos. Quanto mais as coisas apertam, mais fica evidente a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Como assim, pastor? É quando os dias são ruins, dificultosos, que você percebe quem é e quem não é. Já dizia o velho ditado baiano, quem é, quem não é, o cabelo avoa. É na hora da pressão, é quando as coisas não vão bem, é quando os ciclos de tristeza começam, que você sabe qual é a qualidade do seu relacionamento com Deus. Se você fica ou corre, é disso que Pedro estava falando, reafirmem o vosso compromisso com Deus, não fujam, não se desesperem, permaneçam firmes em Cristo Jesus, e essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje também. Se os dias são maus, se as dificuldades batem a porta, se a dificuldade já entrou, se você está com um problema que parece insolúvel, fique firme em Cristo Jesus. Não retroceda, não volte atrás, não desanime da fé, permaneça firme e constante, continue caminhando. Winston Churchill, talvez você não saiba porque ele é político, é capaz de você falar, eu já li esse versículo já. Ele foi um dos maiores políticos da Inglaterra e da história do mundo, ele disse, se você está no inferno, continue caminhando. É melhor do que ficar parado no inferno, não é? Se você está passando por um tempo de turbulência, continue caminhando, irmãos, porque você ainda não chegou onde Jesus queria que você estivesse, porque Jesus disse que aqueles que vêm a Ele e chegam nele, recebem um fardo leve e um jugo suave. Continue caminhando, irmão. Amém? Usando a história de José no domingo passado, nós demonstramos que Deus é especialista em transformar histórias ruins em tempos de paz. Que Deus transforma o caos em tranquilidade, que Deus transforma a angústia e a agonia em esperança e motivação para vencer. Hoje nós focalizaremos em como deve ser a nossa postura diante da dor, da adversidade, das dificuldades e dos problemas. Irmãos, existem várias pessoas com personalidades diferentes. Existem aqueles que quando passam por um momento de dor, reagem infligindo mais dor. Sou crente, mas não sou trouxa. Bateu, levou. É ou não é? Tem uns que só reclamam, choram, e começam a acusar Deus, o diabo, inclusive colocam Deus e o diabo no mesmo pacote, porque de manhã ele está dizendo que Deus é o problema, de tarde ele está dizendo que foi o diabo. Então quer dizer que tem uma conspiração contra ele. Culpam a mãe, culpam o pai. Eu já tinha ouvido falar de uma coisa chamada constelação familiar. Quem é que já ouviu falar disso? E eu demorei muito tempo para falar, mas irmãos, deixa eu dizer, foi o próprio diabo que fez isso. E quem disse isso foi uma física. Eu estava assistindo um vídeo de uma mulher formada em física, e nada a ver a matéria, eu estava assistindo sobre física quântica, e ela estava falando desse negócio que agora tem coach quântico, já viu? Tem remédio quântico, tem filho quântico, vó quântica, eu nunca vi troço desse aí. Cadeira quântica, que maluquice é essa? É a Marvel isso aqui. É o Homem-Aranha. E aí começaram a falar desse negócio, e ela falando, ela é ateia, ela não acredita em Deus. E ela dizia o seguinte, se eu posso acreditar que o diabo fez alguma coisa, foi isso. Cuidado, irmão, tem gente que acredita que o seu problema é por causa do vô, da avó, faz renúncia, passa na fila, pede perdão, dá dízimo atrasado do tataravô. Pare de ser bobão, irmão. Estão fazendo para te enganar. A sua firme e única esperança está em Jesus Cristo. Você não está passando essa prova porque você é culpado do pecado de ninguém. Primeiro que você está passando essa prova, provavelmente por causa do seu próprio pecado. Eu estou quase torcendo para todos os times de São Paulo farirem de uma vez. Vocês perceberam que eu estou meio bronqueado com o futebol, né? Já não é de hoje, hein?
A sua prova talvez seja por causa do seu próprio pecado, do erro que você cometeu. Nós somos especialistas em esquecer das besteiras que a gente faz, não é? Quer saber uma coisa? Ontem nós recebemos o pastor Tiago aqui, ele disse uma coisa importante. Se você quiser saber se você está bem ou ruim, pergunte para alguém da sua família. Se você é casado, pergunte para sua esposa e vice-versa. Porque mesmo você sabendo dos seus erros e pecados, você não gosta de falar deles. Mas pode ter certeza que a sua esposa, o teu marido sabem direitinho de dizer qual é o seu problema. Ela vai olhar para você e fazer uma descrição. Vai doer, vai ser desagradável, você não vai gostar, vai ficar nervoso, mas ela vai saber dizer qual que é o seu problema. Às vezes nós sofremos por causa do nosso pecado, mas nós queremos culpar o mundo, o diabo, Deus e as pessoas ao nosso redor, e por isso nós fraquejamos. A boa notícia é que existe sim uma cooperação humana para que tudo dê errado, inclusive nós participamos dela. Toda vez que nós podemos escolher o que é o bom e o ruim, nós provavelmente escolhemos o ruim. Nós colaboramos para o nosso mal, mas a boa notícia é que enquanto nós colaboramos para o nosso mal, a Bíblia diz que Jesus, que a eternidade, que os anjos, que o plano divino colaboram para o nosso bem, para reverter o próprio mal que nós fizemos, amém? Nós devemos preservar nessa caminhada com Deus, nós devemos perseverar nessa caminhada, continuar lutando, fortalecendo a nossa fé. Você deve entender que parar não é uma opção. Quem aqui lembra de Elias no pé da gesta? 3 pessoas, muito bom, leitura bíblica apurada. Elias era um grande profeta, fez fogo cair do céu, etc e tal, e Jezabel falou que ia matar ele, ele ficou desesperado, saiu correndo, parou num pé de gesta, começou a chorar e pediu para morrer. Quem lembra disso? Aí, tá vendo, pastor, o senhor não explica também? E aí fala que aparece um anjo para ele, e o que o anjo faz? Primeiro o anjo toca nele, estende a mão para ele. O anjo está dizendo: Elias, dá a mão aqui, velho, você não está sozinho. Você não está entendendo, irmão, ainda, vamos lá. Deus manda um anjo do céu para tocar no profeta e dizer: a primeira coisa que você precisa saber é que tem uma mão estendida para você, irmão. Sempre vai ter uma mão estendida para você. Mesmo no pior dia, mesmo quando você quiser morrer, mesmo quando você estiver querendo parar, haverá uma mão estendida para você. Depois o anjo fala: agora come e bebe. Sempre haverá provisão de Deus para você. Depois ele diz: agora vamos trabalhar, porque morrer não é uma opção. Parar não é uma opção. Deus vai te socorrer. Vou tomar uma água aqui, para você entender, para você refletir no que eu disse. Eu disse: Deus vai te socorrer. Vai estender a mão para você. Vai te provisionar no meio do caminho. Porém, parar não é uma opção. Vou desistir desse casamento? Não vai, você vai continuar. Ah, vou desistir desse filho? Não, você vai continuar. Não, vou parar com isso aqui, não vai dar certo, você vai continuar, perseverar na fé, acreditar na promessa de Deus, vai chegar até o fim, e no final dessa luta, dessa labuta, você vai estar mais forte do que você entrou nela. Nós precisamos renovar a nossa esperança naquele que é o único que pode resolver nossos problemas. A Bíblia em Isaías 43, no verso 1 e 2, tem aí, Isaías 43, no Antigo Testamento, tá? Mas agora, Jacó, ouça o Senhor que o criou. E eu digo para você, agora, igreja, ouça as palavras do Senhor que o criou. Você foi criado pelo mesmo Senhor que Jacó? Talvez ele, sei lá, vamos ver. Mas agora, Jacó, ouça o Senhor que o criou, Israel. Assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, e você é meu. Quando passares por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessarem rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. E as chamas não lhe farão mal algum. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É que talvez você esteja em um caminho desconfortável. Talvez a estrada que você chama da vida esteja em um momento desfavorável. Talvez
esse período que você está vivendo seja um momento desagradável da sua história, mas você deve se lembrar todos os dias em que você pensar em desistir, que você tem um Deus que te adotou, te chamou pelo nome, te comprou, te chama de meu e promete que se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você cruzar uma chama, você não vai se queimar, ela não te fará dano algum, o Senhor é quem vai te preservar e por isso você deve perseverar. Mantenha-se firme, apegado na promessa de que Deus endireitará os seus caminhos. Que essas palavras do profeta Isaías sejam um conforto para cada um dos nossos corações e que elas nos inspirem a continuar nossa jornada com Deus. Confiando que o nosso choro não é em vão e que Deus não é indiferente, que Ele se preocupa conosco, das menores às maiores dificuldades. Vamos à carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é sem dúvida uma instrução para a igreja de como nós devemos nos comportar na prática. Você é da igreja de Jesus? Sabe que as instruções bíblicas que valem para nós hoje não é a revelação do cara do YouTube, viu? Eu sei que, mas não vale nada lá. O que vale para nós não é o que os pastores revelam, apesar de para nós pentecostais a revelação ter um lugar importante. O que vale para nós como palavra de Deus é o que está escrito na Santa Escritura e apenas a Santa Escritura. E os apóstolos, as palavras dele tinham palavras de Bíblia, peso de Bíblia. O que eles falavam era para ser seguido. E Pedro está aqui normatizando o comportamento daquela igreja e dessa igreja também, o meu comportamento e o seu. Se você pertence à igreja de Jesus, essas palavras servem tanto para você quanto serviam para aquele tempo. A primeira carta de Pedro é uma convocação à reflexão de como nós devemos nos comportar diante da dor. Como é que você se comporta diante da dor, irmão? Você é aquele que se joga no chão, faz birra, arranca o cabelo? Porque eu entendo que as palavras de Pedro servem para a igreja, nós podemos nos apropriar dela, adaptando ela às nossas circunstâncias nos dias de hoje. A ideia de Pedro era aconselhar a igreja a não desanimar, e ele oferece uma receita infalível para isso. Ele vai falar nesses versículos de uma igreja que estava desanimada, estava se sentindo desamparada, mas que se seguisse essa receita, ela sobreviveria e ficaria mais forte. Quem aqui já fez uma receita? Se você abre lá, nossa irmão, ninguém nunca me convidou. Quanta receita, hein? O pessoal, também tem que ver se deu certo a receita também. Se você pegar lá uma lista de receita, está escrito 4 ovos, você pode colocar 70? E se você colocar 70 e der errado? A culpa é de quem bolou a receita? Então, eu estou dizendo que isso daqui é uma receita para os dias que virão. Se você fizer certo, vai dar certo. Mas se você ao invés de 40 ovos colocar 80, não vai dar certo. E não reclame com quem desenvolveu a receita. Tem gente que não gosta, pastor, eu já fiz isso e não funcionou, será que você fez mesmo? Tem gente que a Bíblia manda A, ele faz B, e depois ele quer reclamar do que foi dito. Irmão, para você reclamar, faça direito. Aí você pode ter um juízo de valor a respeito do que foi dito. E Pedro vai começar dizendo, põe para mim o texto que nós lemos, por favor, a partir do 6. Que o primeiro passo para essa receita é humilhar-se diante de Deus. Pedro fala, olha, vocês estão tristes, estão passando por provação, estão passando por angústia, perseguição, estão morrendo ao fio da espada, quer uma boa receita? Aí você fica animado, esperando uma boa notícia. Lá vem a receita, humilhe-se diante de Deus. Eu pensei que Pedro ia mandar uma mandinga gospel. Eu ligo o YouTube e 70% dos pregadores são macumbeiros de Deus. Eles ensinam um xalacazã lá que você faz e resolve os seus problemas. Já não tem nem mais vergonha, agora já entrou arruda, sal grosso, já colocaram tudo, porque o pessoal já perdeu, está descarado já o negócio. Não tem mais vergonha. Parece que a receita de Pedro vai ser uma coisa que te potencializa, vai ser uma coisa que em 3 passos para o sucesso, 3 passos para o ganho pessoal, 3 passos para ficar milionário, comprar sua startup, montar a sua empresa, e ser o novo Jeff Bezos. Mas a palavra de Pedro
iniciando esse processo é humilhem-se. E parece um pouco desanimador. Porque essa igreja já estava humilhada. E tem gente que nem precisa fazer muito esforço para isso. Fala, olha Pedro, muito obrigado, mas humilhado eu já estou... Nossa, eu estou com uma habilidade em ser humilhado, você não conhece. Eu sozinho faço isso. Mas isso não significa estar diante de Deus e usar de falsa humildade. Eu não sei se você já fez isso. E eu não quero falar nem de ninguém. Eu vou falar de mim mesmo, tá bom? De chegar à igreja e dizer, Senhor, eu te amo. Jesus, envia-me a mim. Deus, o Senhor é o centro da minha vida. Hoje eu só não posso ir na igreja porque eu vou fazer unha de gel. Ah, Deus, o Senhor sabe, né? Hoje é meu dia, meu time que joga. O Senhor sabe, irmãos, é lógico que tem coisas importantes. Eu estava até falando com o Wilson aqui, ele falou, pastor, amanhã é aniversário da minha mãe, ela vai fazer 87 anos. Eu falei, então vai, meu filho. Não tem nada mais importante, né? Mas tem gente que por motivo bobo, torpe, vem aqui e faz uma falsa humildade, proselitismo barato, quer agradar os outros, quer impressionar as pessoas. Irmão, humilhar diante de Deus não é ficar aqui, jogar pano de saco, jogar cinza na cabeça. Eu vou em igreja, o pessoal está fazendo campanha, as mulheres rapando a cabeça careca, as pessoas vestindo pano de saco, jogando cinza na cabeça. Irmão, você está doido se está fazendo isso aí. Nada disso, não. Deus chama Samuel e diz, Samuel, vem aqui onde eu estou. E vai ler o texto, ele fala, vem cá, porque eu achei o rei de Israel. E aí Samuel desce lá, e Jessé começa a apresentar todos os filhos bons e bonitos. Jessé tinha os seus filhos preferidos. Na minha família, no caso, sou eu. O Quiquinho. Tesouro. Jessé tinha os seus filhos preferidos. E começa a apresentar os preferidos. E aí Samuel começa a empurrar, não é esse, e aí vai vir uma afirmação que eu e você já usamos a vera. Deus não vê como o homem vê. O homem vê com os olhos da carne, ambiciosos, os olhos que veem os interessantes e não os interessados, os olhos que veem aquilo que podem nos dar, o tamanho do poder que nós podemos conquistar, mas Deus reconhece um coração humilhado diante da sua presença. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu descubro o quão humilhante é ser quem eu sou, sem Jesus. E o quão poderoso e gracioso é ser quem Jesus possibilita que eu seja. Sozinho, nós estamos totalmente perdidos, mas em Cristo, nós somos achados e acolhidos. Sozinhos, nós estamos condenados à morte eterna, mas em Cristo e através de Jesus, nós acessamos a vida eterna. Então, irmão, humilhar diante de Deus não é ficar fazendo performance. Humilhar diante de Deus é reconhecer a nossa incapacidade, repita, a nossa incapacidade e nossa dependência. Nossa incapacidade de fazer qualquer coisa sozinho e nossa total dependência dEle. É chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu sei que sozinho eu não consigo, mas eu sei que basta uma palavra sua, assim como o Senhor disse para o centurião, basta uma determinação, uma sentença sua e a minha casa será transformada. Eu não preciso nem que o Senhor saia do lugar, basta que o Senhor determine e a sua palavra tem poder para resolver o meu problema. É reconhecer que nós não podemos sozinhos, mas em Cristo nós podemos tudo. Enquanto Pedro sugere que nós sejamos humildes, também afirma que Deus é grandemente poderoso. Se o fato de nós estarmos perdidos nos desanima, se o fato de nós sermos fracos desanima você ou não? Quem é que já foi? Não, agora eu vou encarar esse problema. Aí chega diante do problema e fala, mas o problema é grande, hein? Nossa. Dá 15 minutos, aquela pessoa que saiu determinada já está depressiva outra vez. Porque ela reconhece a incapacidade e a fraqueza dela. Se por um lado, a nossa fraqueza, a nossa debilidade, vulnerabilidade nos faz querer desistir, por outro lado, olhar e conviver com Cristo e saber da sua grandeza, nos faz querer continuar. Talvez, irmão, o seu problema não seja a fraqueza, talvez o seu problema seja o foco, talvez você esteja com foco na sua fraqueza, e não consiga olhar para um Deus que é todo poderoso. Então eu convido você a fechar os seus olhos carnais, e abrir os seus olhos espirituais, focá-los em Cristo Jesus, e se lembrar que Ele pode tudo, que
que Ele tem todo o poder, que não há quem escape às mãos dEle, e que quando Ele começa um plano, Ele vai até o final e cumpre a sua vontade. Deixe de olhar o tamanho da sua fraqueza, e olhe para o poder de Deus, que é ilimitado, que é impossível de separado, e faz tudo quanto apraz o seu coração. Lembre-se, você não é conduzido por você mesmo, a sua confiança não está no seu braço, a sua dependência não está nos seus pais, na sua finança, no seu dinheiro. Você depende único e exclusivamente daquele que pode todas as coisas, daquele que descortinou as estrelas com a palma da sua mão, daquele que chama as estrelas pelo nome, daquele que deu nome a todas as coisas, daquele que disse haja luz e houve luz, daquele que não perdeu uma batalha, daquele que não fraqueja, daquele que não dorme, daquele que não se esquece, daquele que não falha. A sua confiança está naquele que venceu a morte, vive e reina para todo sempre, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembre-se de quem é que garante você. O convite de Pedro é para nós nos lembrarmos de quem nós dependemos. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 6: humilhe-se, porque depois de humilhar, no tempo certo, no tempo desejado, é isso? No tempo escolhido, é isso? No tempo apropriado? No tempo certo. Pastor, Deus chega antes, Deus chega depois. Não tem isso. Você está colocando Deus num espaço que Ele não cabe, no tempo. Deus não cabe no tempo. Ele nunca chega antes nem depois, Ele chega na hora certa. Quando é que essa história vai mudar, pastor? No tempo certo. Você não vai mudar a sua circunstância de tanto querer mudar. Eu quero tanto mudar que vai mudar. Isso é pensamento positivo, isso não é fé. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é mais uma invencionice das pessoas. Confissão positiva. De tanto eu falar, eu atraio. Isso, fica esperando atrair. Fica aí. Se isso fosse verdade, eu devo ter algum problema, então. Porque eu só atraio dificuldade, Senhor amado. Você não vai mudar de tanto querer mudar, você vai mudar quando Deus quiser que as coisas mudem. No tempo certo. No tempo certo o Senhor os exaltará, é o que diz Pedro. E exaltar aqui para Pedro não está ligado a performance outra vez, ou status quo. Lembre-se que essa igreja aqui está sendo morta, perseguida. O exaltará para Pedro aqui é Deus os livrará. Deus os colocará em segurança. Irmão, talvez você esteja vislumbrado ou deslumbrado com o que pode acontecer. Pare de ser infantil. Tenha pé no chão. Não vai aparecer a rainha da Inglaterra ali te nomeando ser João. Vem para o chão de novo. Talvez você esteja fazendo uma grande expectativa e aquela igreja, estamos sonhando. E tudo que Deus estava sonhando através de Pedro, falando através de Pedro, é o seguinte: olha, o Senhor os colocará em segurança. Pastor, o que eu vou querer para o meu futuro? Queira que o Senhor te preserve e te coloque em segurança. Porque Ele pode e quer fazer isso, amém? Com Deus não há necessidade de pressa. Eu já disse isso aqui uma vez, eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo rádio evangélico, sabe, né? Aqueles evangélicos do rádio. Estava a campanha lá, oração para apressar a vontade de Deus. Aí eu mandei um tratado teológico para o cara assim, falando por que gastei dinheiro com o torpedo. A hora que ele leu meu torpedo, era torpedo, hein, irmão? A hora que ele leu meu torpedo, em vez de ele reconhecer que ele estava em pecado, ele falou: o diabo se levantando aí. Ninguém apressa a Deus, irmão. Quer que Deus assuma o lugar que Ele tem que assumir no seu coração? Então se coloque no seu lugar. Quer que Deus assuma o trono da sua história? Então saia do trono. Quer que Deus assuma o governo? Então largue esse governo. Quer que Deus seja o Senhor? Então admita a possibilidade de você estar com o senhorio nas mãos e ter que abrir mão disso. Quer que Deus reine? Então pare de ser o seu próprio rei. E quando isso acontecer, Deus vai assumir o lugar que é de direito, como Senhor e Salvador da sua vida. O tempo adequado de Deus, a exaltação aqui não é uma promoção, mas a revelação do poder de Deus através de nós, amém? Nós devemos evitar a obsessão pela exaltação.
Tem gente que vem na igreja e é obcecado. Você vê ele cantando, ele parece um doido. Mas isso aí tudo porque ele quer conquistar. Ele vem aqui, vem um cara, conta uma história, por mais estapafúrdia, confusa, enganosa, o cara tira não sei da onde, do Harry Potter a pregação dele. Se for do Harry Potter ainda estava bom. Sei lá, tira do quinto dos infernos e o cara acredita, porque ele está tão obcecado em ter, ele está tão obcecado em ser, ele está tão obcecado em adquirir, ele está tão obcecado em finança, que ele aceita qualquer coisa. Irmão, deixe a obsessão por ter. Lembre-se que você terá e será no tempo certo. Que a sua exaltação, que as suas conquistas dependem do Senhor. Foi o Benjamin? Tá vendo? Caleb, Benjamin. Estou pensando em proibir de vocês vir no culto, deixa só eles, hein? São muito mais participativos. Depois Pedro vai continuar dizendo aí, vamos lá, para eu terminar no horário. Entregue todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Entregue suas ansiedades, porque as nossas ansiedades são, na verdade, a evidência da nossa desconfiança de Deus. Para muitas pessoas, a ansiedade nada mais é que a desconfiança de Deus. Consequência, é uma evidência da desconfiança de Deus. Eu desconfio tanto de Deus, que eu fico ansioso. Eu não acredito tanto, eu desconfio tanto, que eu fico desesperado com relação ao futuro. Você acredita que Jesus é soberano? Você acredita que Ele é Deus e Senhor de todas as coisas? Então você percebe que é uma contradição afirmar que Jesus é soberano e ficar desesperado? Hã? E quantas vezes nós ficamos desesperados? Ao ficar desesperado com relação ao futuro, eu estou quase afirmando, talvez o Senhor tenha perdido a força. Talvez o Senhor não seja tão capaz assim. Pedro está dizendo, lance as suas ansiedades, ou seja, quebre esse ciclo de desconfiança. Lembre-se que o Senhor é poderoso e Ele pode todas as coisas. Se você confiar nisso, na hora certa, Ele te exaltará. Ser ansioso é, de certa forma, questionar a sabedoria de Deus e acreditar nessa nossa obsessão pelo controle. A proposta aqui não é ignorar a ansiedade, irmãos. Existem vários momentos da vida que nós passamos por momentos de ansiedade. Tiago, vai ali resolver para mim alguma coisa ali. O Tiaguinho, vai lá, Tiaguinho. Ixi, está com o bebê. Estar ansioso, às vezes, depõe contra nós e contra os nossos problemas ou nossa confiança em Deus. Apesar das lutas incessantes, as promessas de Deus são como um bálsamo para nós. Elas precisam ser como um bálsamo para nós. Irmão, se você não confiar que Deus é capaz, então quem é? Se você não confiar que Deus pode, então quem pode? Se a promessa de Deus sobre a sua vida de solução não é suficiente, o que é? Se o fato de saber que Deus é poderoso, te ama e quer cuidar de você, não saneia ou não resolve a ansiedade do seu coração, o que vai resolver? Você acha que é dinheiro que vai resolver isso? Não é. Se nem o fato de saber que você depende de Deus te traz paz, o que é que vai te trazer paz? Nada. Então, na verdade, o convite aqui não é para você ignorar as ansiedades, é para você entender qual é o problema real. O problema real é que talvez você não confie tanto em Deus assim. Você precisa renovar a sua fé e a sua expectativa no Senhor, amém? Depois, a Bíblia vai continuar dizendo assim, estejam atentos e tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta e procura alguém para devorar. Repita, fiquem atentos e tomem cuidado. A Bíblia em outro texto vai dizer, olha, não dê ocasião ao diabo. Não dê espaço para que o diabo atormente o coração de vocês. Tem gente que você vai expulsar o diabo dele, e o diabo que está fazendo campanha para sair dele. Ele possuiu o demônio. Você fala, sai diabo, em nome de Jesus. O diabo fala, você acha que eu não queria? Tem gente que dá tanta oportunidade para o diabo, que é inevitável que ele fique demoniado.
Eu não estou falando endemoniado de se contorcer, não, irmão. Estou falando endemoniado de sofrer influências malignas. Não dê ocasião para o diabo, irmão. Não adianta reclamar que o diabo exerce influência sobre a sua vida, se tudo que você faz é dar espaço para o diabo. Tome cuidado. Ô pastor, eu caí. Sabe por que você caiu? Porque você andou no meio fio muito tempo. Ah pastor, eu errei. Sabe por que você errou? Porque você flertou com esse erro muitas vezes. Ele veio sorrindo e você deu no começo era só um sorrisinho. O diabo cantou e você dançou. Por isso que você está tendo problema. Eu sei que talvez não seja o melhor discurso, ou talvez o que você gostaria de ouvir. Mas essa é a verdade. A única verdade. Tomem cuidado e fiquem atentos. Vigiem, porque se o diabo puder, ele vai te devorar. É o que a Bíblia está dizendo. Ele fica rugindo e procurando uma presa para devorar. Tem gente que se devorar aqui, fica falando, não, mas o diabo vai engolir a pessoa. Tem gente que quando você olha para ela, faz todo sentido devorar. Você vê ela devorada, dilacerada, despedaçada, nada na vida dela faz sentido. Escute, irmão, se você está assim nessa posição, se parece que você foi triturado pelo diabo, Jesus é um Deus que te faz um novo vaso. Se você é humilde para se humilhar e reconhecer os seus erros, os seus pecados, Deus é poderoso para te perdoar e te colocar num ciclo de recomeço. Nós devemos usar as armas da fé para nos proteger. A Bíblia vai dizer o seguinte depois: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E sejam fortes na... Irmão, como é que fica forte na fé? Pedro está falando para uma igreja que está abandonando o Evangelho, lembra disso? Ele está dizendo o seguinte: mantenham-se firmes. E quem aqui já não abandonou o Evangelho pelo menos por um tempo, hein? Quem aqui já não ficou tão desesperado que olhou para trás e falou, vou voltar para essa velha vida? A velha vida não é a solução. Como é que eu mantenho a minha fé firme? Oração. Ah pastor, mas de novo isso? Só tem isso na verdade, irmão, não tem nada novo. Oração, repita comigo, oração, leitura bíblica e comunhão com a igreja. Não pastor, eu sou assim, eu sou crente voo solo, eu sou crente avulso. Na verdade você não é crente, irmão. Eu sou crente sem igreja, na verdade tem nome para isso, é desviado. Aí pastor, não fala mais assim, agora fala desigrejado, que é um eufemismo para desviado. Ou sei lá, um nome mais brando. Irmãos, a comunhão entre os crentes é importante em vários sentidos. Quer ver um sentido? Quem aqui tem amigo crente e descrente? Os dois. Quem aqui é casado e tem amigo descrente? Se você chegar para o seu amigo descrente e falar, vou ficar com outra mulher, sabe o que ele vai falar? Por isso que eu sou seu amigo. Você não vai chegar e falar para um amigo crente de verdade, que ele vai olhar para a tua cara, já vai pôr a mão na sua cabeça e expulsar o demônio da sua cabeça na hora. O fato da supervisão mútua é importante, é ou não é? O fato de ter alguém para chorar, o fato de ter alguém para te ajudar, faz toda a diferença. Eu quero ser um bom crente, quero ser um transformado, mas não quero congregar. Irmão, me desculpe, ferro aperfeiçoa ferro. Pastor, mas é que eu escolhi uma igreja, era ruim. Irmão, não culpe a igreja de Jesus por causa das suas péssimas escolhas. Se você escolheu uma igreja de porcaria, um lugar ruim, que só te esfolou, só te fez mal, a culpa não é da igreja de Jesus, a culpa é sua que não sabe escolher. É ou não é? Então, irmão, oração, leitura bíblica e comunhão, isso vai mudar a sua vida. No verso 9, vamos para o verso 9? Ele vai dizer o seguinte: permaneçam firmes. Aqui é como se Pedro estivesse dizendo, apegue-se a Deus e as suas promessas. Continuem caminhando, persistam, não desistam por causa das provações. E aí ele vai continuar no próximo, ele vai dizer o seguinte: Deus em toda a sua graça os chamou para participarem da sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce.
Antes disso, Pedro vai dizer, lembre-se que os irmãos de todo mundo estão passando pela mesma prova. Deixa eu te dizer, irmão, eu sei que às vezes parece que é difícil só para nós, que só a gente está passando pela aprovação. Deixa eu te contar a verdade sobre o mundo real. Está todo mundo na aprovação, irmão. Viver essa vida é uma aprovação. Todos os dias uma luta. Não se esqueça. Pelo contrário, o meu estímulo aqui para você é lembre-se do teu próximo. Pedro está dizendo, lembre-se dos teus irmãos. Às vezes, a aprovação é tão grande que faz de nós pessoas egoístas. Nós nos fechamos nos nossos problemas. Nós nos fechamos nas nossas dificuldades. E ficamos pessoas egoístas. Nos esquecemos que outras pessoas têm dificuldade. Nós ficamos obcecados em conquistar, em fazer, e é como se o céu, se Deus tivesse que parar para dar tudo que a gente quer. Lembre-se, existem pessoas passando por dificuldades maiores e piores do que a sua. Esses dias eu estava falando com meu pai no carro, e estava lembrando de um trabalho que a gente fazia num lugar chamado Fraternidade Irmã Clara. Eu gostaria muito que a gente fosse lá de novo, vocês fossem conosco. E eu tenho muito tempo, é de freira, irmão, é. Fique assustado não, que eu sou amigo das freiras. Eu amo as freiras. E os padres também. Eles fazem um trabalho lindo com crianças com paralisia cerebral em grau severo. Eu estava falando com meu pai que esses muitos anos de ministério me ensinaram, às vezes você fica bem resiliente, chora para dentro, sabe? Porque não dá para o pastor ficar chorando por tudo, que se todo mundo que vier contar um problema eu chorar, imagina. Minha vida vai ser pranto, choro e lamento. E não dá para ficar chorando, a pessoa vem te contar, você chora. Às vezes a pessoa fica mais desesperada. Mas lá é um lugar inevitável, sabe? Eu olho a dor daqueles pais, eu olho toda aquela dificuldade e eu choro, porque eu percebo que existem outros irmãos passando por dificuldades maiores que as minhas. Acredite, você não é o centro de todo problema. O diabo não tirou um tempo só para você. Tem gente que acredita que vai pegar uma espada, um capacete e lutar contra o capeta, porque ele é o cara mais odiado do diabo, logo que ele está querendo dizer que ele é o mais amado por Deus. Irmão, nós somos pessoas normais, vivendo vidas normais, lutando uma briga sobrenatural, que só um Deus extraordinário pode vencer. Lembre-se disso. Outras pessoas estão passando por problemas talvez maiores e piores do que os seus. A Bíblia vai dizer que Jó estava passando por dilemas terríveis, por doença, perdas familiares, e que os amigos perseguiam ele. Quem lembra isso? Os amigos não perseguiam ele, só diziam que talvez ele estivesse em pecado, e que aquilo fosse o castigo de Deus. E a Bíblia vai dizer que a sorte de Jó foi restaurada, a sua saúde foi restaurada. Deus o fortaleceu no momento em que ele orava por aqueles que o perseguiam. Lembre-se dos outros. Talvez toda essa aprovação, toda essa dificuldade que você está vivendo é um chamado de atenção do céu, para que você se preocupe com o reino de Deus e o interesse do seu próximo. Lembre-se, existem pessoas em dificuldade também. Se nós formos capazes de lembrar uns dos outros, nós nunca nos sentiremos abandonados. Nós sempre temos uma crítica para fazer à igreja que nos abandonou. Nós só esquecemos que nós somos parte dessa igreja e abandonamos o tanto quanto fomos abandonados. Quer ver uma coisa? Crente às vezes é muito mentiroso. Esse culto era melhor nem ser filmado, na verdade. Está uma confissão de pecado aqui, danado. Crente é muito mentiroso. O irmão fala, estou na prova, ele fala, vou orar por você. Ele vai dormir, vive e nem lembra do problema do irmão. Isso tem nome, não tem? É qual que é? É na mentira mesmo isso aí. O cara promete e nunca cumpre. Promete e não faz. Larga a mão de ser mentiroso, irmão, não fala não. Eu estava esses dias com o pessoal no carro, aí o irmão falou, pastor, ora por fulano. Eu falei, vou orar aqui pelo WhatsApp mesmo, irmão, olha aí. Eu falei, eu que não vou esquecer e passar de mentiroso. Não coloque a pecha de maldoso, de que abandonou você, sendo que você faz parte da igreja e abandonou um outro tanto também. Se nós nos importarmos uns com os outros, nós nunca nos sentiríamos abandonados. Se nós amássemos de verdade uns aos outros, e nós vamos conseguir, amém? Nós vamos melhorar todos os dias, amém? Se nós conseguirmos isso, nós vamos começar a dar suporte uns aos outros, então ninguém se sentirá abandonado no nosso meio. E o que acontece com aqueles que continuam caminhando? Lembra que eu disse que era uma lição para que nós continuássemos caminhando? Está muito, quer que eu termine? Não, vou ficar aqui, pastor, está um ar delicioso aqui, 40 graus lá fora, tira aí. Qualquer coisa eu durmo aqui mesmo. O que acontece quando nós continuamos a caminhar? A Bíblia vai dizer, nós somos restaurados.
E restaurar aqui, a tradução desse texto é voltar ao original. Quem aqui lembra dos seus primeiros passos com Jesus? Irmão, eu falava, se o diabo aparecer, eu dou um pau nele, meu. Nossa, pensa, eu voava nas asas do Espírito, estava fogo pelo olho. Eu era quase um ciclope, eu era o X-Men de Jesus. Nossa, você tinha que ver, eu era, quem que me lembra de mim? Eu usava terno bege, gravata rosa, sapato de couro. Ia para o monte. Eu estou falando sério, irmão. Eu ia para o monte de segunda a segunda, e para o monte ainda é bom, né? Só o sapato que não combinava muito. Mas... Ia para o monte de segunda a segunda, a gente orava. Irmão, e a promessa de Deus, quem aqui já foi assim também? Não a roupa, estou falando o fervor. Fala, Deus me livre, eu nunca usei essa roupa aí não. E a Bíblia está dizendo, eu vou restaurar vocês, ou seja, eu vou levar vocês ao padrão original, eu vou restaurar os primeiros dias de vocês, o mesmo amor, a mesma esperança, o mesmo fervor, a mesma devoção. Se você seguir esses passos da recomendação de Pedro, tudo isso será restaurado dentro de você. Ah não, irmão, está vendo como você precisa ser restaurado? Os primeiros passos de fé, aquela empolgação, aquele fervor e aquela devoção, será restaurada dentro do seu coração. Ele diz, olha, ele vai restaurar e ele o sustentará. Tem gente que é oscilante, é ou não é? Tem gente que caminha entre profeta e diabo em 15 segundos. Entre cheio de Deus e cheio do demônio, daqui se fala, irmão, o que aconteceu aqui? Não contei nem ter 20, você já mudou desse jeito? A Bíblia está dizendo, o sustentará aqui é os manterá. Porque a Bíblia quer dizer o seguinte, para você ser restaurado, essa restauração só será duradoura se for em Cristo Jesus e feita por Cristo Jesus. Porque é o mesmo Deus que te restaura, sustenta essa restauração. Você será uma pessoa contínua, perene, frequente, não será oscilante. Depois ele diz, vocês serão fortalecidos. Amém. Porque ele está dizendo o seguinte, que depois, lembra que ele disse, depois de um pouco de sofrimento, irmão, parece até brincadeira isso, né? O pouco de sofrimento era os irmãos mortos, esquartejados, aniquilados, escalpelados, a família morria, todas as formas de tortura, e Pedro está falando, calma, depois desse pouquinho de sofrimento, o Instagram, o juiz determina que o Instagram está bloqueado um dia, você vê o pessoal batendo a cabeça na parede, e Pedro está dizendo, calma, esse sofrimento é pequeno, diante da glória que nos espera. O que ele está dizendo é o seguinte, essa prova, essa dificuldade, vai forjar vocês. Vocês ficarão melhores do que vocês entraram nessa luta. Depois ele vai dizer que ele vai nos colocar num firme alicerce, numa rocha. Isso faz você lembrar de alguma coisa ou não? A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. Que os que estão em Cristo estão firmados na rocha eterna. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, vai. Os que confiam no Senhor são? Ele os colocará em um firme alicerce, o nome desse alicerce é Jesus Cristo. Ele nos colocará nele mesmo, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos restaura, é Ele que nos fortalece. Se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus, então nós seremos fortalecidos, sustentados e restaurados. E aqui eu encerro. A verdade é que há problemas, às vezes nós nos sentimos perdidos. Alguns de nós, inclusive, até deprimidos. No entanto, aqueles que acreditam em Jesus, quem acredita em Jesus? Tem uma verdade irrefutável para se apegar. Nós dependemos dEle. Essa é a nossa verdade. E por isso, podemos descansar na certeza de que no final tudo vai ficar bem. Apesar da depressão momentânea, como disse Pedro, apesar da luta momentânea, desse pequeno período de tempo em que nós estamos sofrendo, nós temos aonde nos apegar, na esperança que há em Jesus Cristo. Por isso nós podemos descansar e acreditar que Ele nos restaurará. Não somos iludidos, irmãos, nós somos cheios de fé. Iludido é aquele que pensa que as lutas não virão. Os cheios de fé é aqueles que sabem que elas virão, mas que em nome de Jesus nós venceremos todas elas. Nós sabemos que se os caminhos estiverem esburacados, que se as dores forem muito persistentes, e quando o desânimo toma conta do nosso coração, nós devemos continuar caminhando. Nós devemos seguir confiando.
e o Senhor seguirá nos sustentando. E eu encerro, vamos ficar em pé, eu encerro com o texto de Isaías 41:13. Isaías 41:13. Essa é a profecia de Deus para Israel. E eu acredito que agora, Renan, existem visões teológicas, mas eu acredito